Se você se perdesse em uma pirâmide antiga e o dono do lugar, que também calhou de ser o deus da morte, não fica muito feliz com a sua visita inesperada, o que você faria? Hoje vamos seguir os 2 neurônios desse grupo de arqueólogos, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver a Anubis em A Pirâmide. Esse é o Derrotando o Terror. O filme conta a história de 2 arqueólogos que estão estudando uma pirâmide encontrada no meio do deserto no Egito. Isso por si já seria uma descoberta e tanto, mas diferente das pirâmides mais conhecidas que tem 4 lados, essa só tem 3 lados, então deve ter um objetivo bem específico e foi mais difícil de projetar, o que significa que quem construiu provavelmente sabia exatamente o que estava fazendo. Miles é o líder da expedição e o arqueólogo mais experiente. Ele gosta das coisas à moda antiga e fica reclamando das tecnologias novas usadas para ajudar na escavação. Sua filha Nora é outra arqueóloga que está ajudando na expedição, e ela é o mais próximo que a gente tem de uma personagem principal. Também fazendo parte do time nós temos o Michael, que parece ser o namorado da Nora. Eu não sei exatamente qual a função dele na escavação, mas ele tem um robô maneiro. A primeira cena do filme mostra um grupo em um carro no meio de uma manifestação. Aparentemente, uma nova pirâmide encontrada foi motivo para as pessoas irem para a rua para quebrar as coisas. Inicialmente eu pensei, nossa, mas que sem sentido. Jamais que isso aconteceria na vida real, não é mesmo? Mas aí eu lembrei que a gente tá falando de seres humanos, então isso é totalmente plausível. Outra coisa, vai ficar com a janela aberta no meio de uma multidão enfurecida mesmo, cara? Boa sorte com isso aí. A história do filme começa pra valer mesmo quando Sunny e a Terry chegam no lugar. Ela é uma jornalista fazendo um documentário sobre a descoberta da pirâmide e ele é o cameraman que está ajudando. Uma pirâmide nova sendo descoberta assim depois de tanto tempo é meio que um grande acontecimento. Eu esperaria que tivesse mais equipes de reportagem por ali, mas às vezes por algum motivo eles foram os únicos a conseguir permissão, então eu vou ignorar isso. A pirâmide parece estar enterrada a quase 200 metros de profundidade na areia, mas usando os satélites eles conseguem identificar um túnel que foi feito depois da construção da pirâmide e que poderia ser usado para entrar nela. Quando eles conseguem escavar a entrada desse túnel, isso acontece. O Miles fala que isso é um gás venenoso liberado por um fungo e que é relativamente comum nesse tipo de escavação. Por que o cara estava escavando aquilo sem nenhuma máscara então, meu Deus? Essa escavação tá bem amadora para uma descoberta importante desse tipo, hein? Até aqui tudo muito bonito, tudo muito bacana, tudo muito beleza. Mas aí eles recebem uma ligação falando que vão precisar sair do lugar em até 24 horas, porque as manifestações na cidade estão ficando muito fora de controle e o governo do Egito quer acabar com as escavações para as pessoas se controlarem um pouco. A Nora não quer aceitar ir embora logo agora que eles encontraram uma entrada e tenta convencer o pai a explorar a pirâmide, pelo menos por hoje, enquanto eles ainda estão ali. O cara não gosta muito da ideia, até porque o ar dentro da pirâmide pode não ser totalmente seguro para respirar e não aceita de primeira. Então ela fala sobre mandar o robô do Michael dentro do túnel para ver pelo menos o que tem perto da entrada. Eu acho que de todas as decisões idiotas feitas nesse filme, essa é a mais ok. Eles já estão ali mesmo e vão embora amanhã, manda o robô para ver qual é pelo menos. Talvez com um pouco mais de informação do robô, eles consigam convencer pessoas a retomar a escavação quando as manifestações pararem. O Miles aceita e o grupo manda o Wally para dentro da pirâmide. Eles parecem encontrar algumas escrituras interessantes, mas não demora muito e o robô é destruído por alguma coisa. Aqui as cagadas começam de verdade. Eles acreditam que foi um cachorro que destruiu o robô, porque realmente, por algum motivo, tinham vários cachorros circulando pelo local da escavação. Mas para isso, eles teriam que ter deixado a entrada da pirâmide aberta lá de boa, sem cuidado nenhum. Meu amigo, vocês já viram o cuidado que as pessoas precisam ter com objetos antigos e artefatos arqueológicos assim? E vocês também já viram o estrago que um cachorro consegue fazer? Agora imagina juntar as duas coisas. Não tem a mínima chance disso dar certo. Como que os caras não fecharam aquela entrada temporariamente se tinha essa possibilidade então? Então das duas uma, ou eles são a pior equipe de arqueólogos do mundo e deixaram cachorros entrar em um lugar extremamente antigo e preservado assim, ou tem alguma outra coisa que estava lá dentro esse tempo todo e é agressiva a ponto de atacar um robô na dele. Em nenhum dos casos seria uma boa ideia entrar nessa pirâmide, e no caso aqui as duas coisas são verdade, então eles não tinham nada que ter passado perto desse lugar.
Porém, o robô foi emprestado pela NASA para esse projeto, e ele custa alguns milhões de dinheiros, então eles resolvem entrar na pirâmide para resgatar o coitado. O soldado responsável pela segurança do lugar, que eu não sei o nome, então vou chamar de Mohammed, percebe que eles pretendem entrar na pirâmide e não gosta nada disso. Depois de uma discussão com o grupo, ele acaba deixando eles entrarem, mas fala que eles têm 2 horas no máximo. E aí, como eles garantem que não vão se perder lá dentro? Usando esse fiozinho preso em um gancho porcamente enterrado na areia do deserto. Ah, tá bom. Prende esse negócio melhor e arruma um fio mais grosso. Ou então usa outro método para se encontrar lá dentro, tipo deixar coisas pelo caminho ou riscar o chão. Supostamente já tem um cachorro lá dentro mesmo, o que uns riscos de giz no chão fariam? Eles têm até uma luz negra, se eles cuspissem no chão pelo caminho, daria pra voltar de boa. E outra coisa, eles estão em 5, precisava entrar todo mundo mesmo, deixa alguém do lado de fora esperando, se der ruim vai ter uma pessoa pra buscar ajuda. Mas obviamente eles não fazem nada disso, confiam suas vidas nesse fiozinho e começam a aventura entrando no lugar. Bem-vindo a Summoner's Rift. Entrando na pirâmide, eles andam um pouco e já chegam em uma encruzilhada. Só que tem um buraco no teto bem no meio dela aqui, e todos resolvem entrar nesse buraco para checar a sala escondida. Lá dentro, eles encontram armas reais que foram usadas em batalhas pelos egípcios e pegam um machado de amostra, o que é uma descoberta realmente fantástica. O problema é que eles precisam sair dali para que isso seja relevante de alguma forma. E sabe o fiozinho que estava guiando eles? Arrebentou em algum lugar, e aí quando eles descem do buraco não fazem ideia de para que lado é a saída. Além de mal preparados, eles não têm senso de direção nenhum. Na hora que você escalasse o buraco, ia haver uma parede na sua frente. O caminho de volta fica na direção oposta. Era só fazer esse tipo de anotação mental que eles iam sair dali numa boa, já que até ali foi uma reta só. O grupo então decide seguir cegamente a direção que a Nora falou que era correta, mesmo sem ela explicar por que ela acha que é a certa e com outras pessoas falando que acham que não é pra lá. Acaba que essa não era a direção da saída, mas pelo menos eles encontram o robô do cara, só que ele tá destruído. Esse negócio não parece que foi atacado por um cachorro não, parece que foi um animal muito maior, mas eles ignoram isso totalmente e ficam de boa. Ah é, quando eles entraram ainda estavam usando máscaras, porque provavelmente o ar seria meio tóxico, mas por algum motivo não tem mais ninguém de máscara nessa altura, e parece que eles já estão começando a sentir os efeitos da atmosfera do lugar. Aqui eu já tava torcendo pra morrer todo mundo, nem o câmera desse filme merece viver. Eu já gosto de cachorro mesmo, torcer pro cachorrão foi bem fácil pra mim. O piso do lugar que eles estão começa a rachar, e eles tentam sair dali devagar um por um, mas de um jeito bem besta, que obviamente não funciona, e aí o chão quebra e todo mundo cai. Eles tinham ou que ter saído o mais rápido possível logo que começou a rachar, ou terem colado na parede, que provavelmente todos sairiam dali vivos. Mas eles ficam parados esperando o piso ficar cada vez mais frágil e andam pelo meio da sala, a parte que vai ter mais torque sobre. Sem contar que quem tá mais perto da borda devia ter saído primeiro para ir diminuindo o peso do lugar de pouco em pouco, antes dos outros começarem a se mover. Nossa senhora, viu? Pior do jeito que eles tentaram, só se alguém começasse a dançar ali no meio. Depois de cair sabe-se lá onde, agora eles ficam realmente perdidos, já que não tem mais como voltar. Aí pra piorar, uma pedra cai em cima do Michael e esmaga a perna dele. What the hell is wrong with you, man? Essa sala tem uma porta que tá barrada com umas toras de madeira e um túnel que vai pra cima. Sem muito tempo pra pensar, porque o cara pode morrer perdendo sangue, esmagado pela pedra, eles tomam a decisão mais correta e tentam usar o túnel. A Sunny, jornalista, começa a escalar o lugar, mas aí ela encontra um animalzinho no meio do caminho. Ih, rapaz, tem gato dentro desse lugar também. Gato é bicho solto, eles não estão nem aí pra nada não, dão na cara mesmo. O grupo decide continuar seguindo pela porta selada para procurar por uma saída e deixam o Michael para trás, prometendo que vão voltar com ajuda daqui a pouco. Mas todo mundo sabe que eles não vão conseguir voltar, né? Os caras estão cada vez mais profundo de uma pirâmide e só a ponta dela estava desenterrada. Então mesmo se eles encontrarem alguma coisa que já foi uma saída um dia, vão dar de cara com centenas de metros de areia até a superfície. Eu tentaria de novo subir pelo túnel, é só ficar preparado para ser atacado por um gato. Ou então eles podiam ficar ali e esperar pelo Mohammed. O cara falou que eles tinham só 2 horas. Se demorarem muito, ele provavelmente vai mandar alguém para investigar onde eles estão. Descer mais só vai dificultar as buscas. Com as toras de madeira que estavam na porta, eles poderiam fazer uma alavanca para liberar o cara que estava preso na pedra, inclusive. Mas eles já mostraram que não entendem o conceito de torque, então nunca iam pensar nisso. A porta tem uns símbolos que falam de Anubis, meio homem, meio cão da mitologia egípcia que guiava a alma das pessoas até o submundo, e também considerado o deus da morte. Tem tudo para dar certo, né? Eles seguem pelo caminho, que vai cada vez mais para baixo, por sinal, mas não muito tempo depois começam a ouvir gritos de socorro desesperados do lugar que deixaram Michael.
Um aliado foi eliminado. Eles voltam pra ver o que aconteceu, mas o corpo do cara já não tá mais lá, só tem uma trilha de sangue seguindo em direção ao túnel que sobe. E agora já era, o único caminho pra cima leva pro que quer que seja que matou e arrastou o corpo do cara, e ir pra baixo só vai ter areia. Sem ter muito mais o que fazer, eles continuam tentando encontrar uma saída, mas o lugar tá virando um labirinto cada vez pior. Em algum momento, alguma coisa começa a perseguir o grupo por um túnel bem estreito, e por muita sorte o Mohamed aparece do nada e fuzila os bichos. Isso aqui foi ótimo, agora além de ter um cara armado com eles, também dá pra ter certeza que tem uma saída naquela direção, já que o cara tem que ter entrado por algum lugar. Infelizmente, as boas notícias terminam rápido quando alguma coisa muito forte mata o Mohamed dobrando ele no meio. E a arma foi junto, infelizmente. Com medo do bicho voltar, o grupo então apaga todas as suas luzes e lanternas e se esconde em um canto da sala que estão para tentar não atrair a atenção do monstro. Enquanto isso, ouvem vários barulhos estranhos vindo do túnel onde o corpo do soldado foi arrastado. Só as cachorras. Depois de conseguir escapar do que quer que seja que matou o Mohamed, o grupo tá andando por um corredor, quando o arqueólogo, que deveria ser o mais experiente, bota a mão em um negócio e ativa uma armadilha. Parabéns, hein? O corredor começa a encher de areia, aí eles saem correndo em uma direção aleatória para fugir dali e não serem enterrados vivos, mas aí dão de cara com outra armadilha, e dessa a jornalista não consegue escapar e acaba empalada. E nem pra morrer de uma vez, enquanto ela tá presa nas estacas, vários daqueles gatos aparecem e começam a comê-la viva. Nossa, essa aí se ferrou mesmo. Os sobreviventes ainda conseguem espantar os gatos e tentam tirar a mulher dali, mas ela não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Sem mais alternativas, eles deixam o corpo dela pra trás e continuam se aventurando pela pirâmide. Eu acho que não tem mais o que fazer não. Se eles não derem muita sorte de encontrar uma saída do nada, acabou. Não tem como se comunicarem com o mundo exterior, o soldado que sabia onde eles estavam morreu, tá todo mundo machucado e eles estão sendo caçados por um bicho capaz de dobrar uma pessoa no meio. A única salvação seria se o Mohamed tivesse avisado alguém antes de entrar na pirâmide atrás deles. Bom, mas aceitar a morte não vai te ajudar em nada, então eu continuaria tentando encontrar uma saída, procurando sempre por outros caminhos que levem pra cima e marcando de alguma forma todos os lugares que eu já passei. A chance de sobreviver pode ser pequena, mas se você ainda tá vivo, ela ainda existe. Os sobreviventes nesse momento são o arqueólogo, que se diz experiente, mas ativa tudo que é armadilha, a filha dele, que não tem senso de direção nenhuma, e o câmera, que é meio atrapalhado e não ajuda em nada. Eu não sei vocês, mas tô torcendo pro meio cachorro, meio homem mesmo. O time continua pelo labirinto, que é esse lugar, e uma hora eles chegam em uma sala que tem um corpo. O arqueólogo e a filha reconhecem o anel do corpo do cara, é um anel de maçonaria. Esse corpo também tem um diário com várias anotações. Lendo o diário, eles descobrem que os maçons já tinham encontrado esse lugar centenas de anos atrás, e foram eles que fizeram o túnel que o nosso grupo usou para entrar, só que alguns exploradores também ficaram perdidos lá dentro. O diário também fala de uma possível saída na câmara de execuções, mas como a gente não sabe onde é isso, não ajuda muito. Enquanto eles estão tentando decifrar onde pode ser esse lugar, eles ficam conversando e fazendo muito barulho. Aí o bicho encontra eles. Se você tá sendo stalkeado por uma criatura em um lugar desses, evita parar pra papear e, se for necessário, fala bem baixo pelo menos, né? A menina ainda tenta ficar pra trás pra salvar o pai, mas o câmera consegue botar juízo na cabeça dela e os dois correm pro outro lado. Chegando em um túnel sem saída e já sem muitas esperanças, a Nora tá pronta pra desistir, mas com o poder da câmera, o Terry consegue convencer ela a não parar de tentar sair viva dali. Os dois voltam para a sala onde o pai dela morreu bem silenciosamente e com as luzes apagadas. Eles usam só a visão noturna da câmera para se guiar. E aí a gente vê pela primeira vez o bicho meio cão meio homem, Anubis, que tá sacrificando o pai da menina naquela sala mesmo. Com isso, eles conseguem algumas informações importantes. A primeira é que o bicho também não vê muito bem no escuro e nem usa muito olfato, que nem cachorros usariam normalmente. Ele deve se guiar mais por barulho mesmo. E a segunda é que esse lugar deve ser a câmara de execuções que os maçons imaginavam ter uma saída. O cameraman quase estraga tudo fazendo um barulho. Felizmente para eles, o Anubis não vê os dois encostados atrás de uns pilares, e alguma outra coisa chama a atenção dele para longe da sala. Devia ser uma coisa bem importante para ele não prestar atenção nos dois, eles nem estavam tão bem escondidos assim. Talvez vocês desejem.
Eles percebem que essa sala tem vários túneis que sobem para algum lugar, e depois de resolver alguns enigmas com os desenhos do lugar, a Nora acha que descobriu o túnel certo, e aí eles veem que tem uma escada de cordas recente nesse túnel, deve ser por aí que o Mohamed entrou. O Terry dá a câmera pra Nora porque a mochila dela tem onde pendurar o negócio, e os dois começam a subir pela escada. Mas não demora muito e o cachorrão percebe e escala atrás. O cameraman que estava na parte de baixo da escada é agarrado pelo Anubis e os dois caem. Foi só largar a câmera que o cara morreu. A Nora continua subindo, bem lentamente para quem estaria desesperado inclusive, e obviamente que nessa velocidade o cachorro consegue subir mais uma vez e alcançar a mulher. Só que agora ela usa um sinalizador e derruba o bicho. Neutralizado. Para um monstro que consegue partir uma pessoa no meio, ele ficou bem fraco, não conseguindo nem agarrar a menina, que nem é particularmente atlética, hein? Ela continua subindo bem lentamente pela escada, e quando chega na parte de cima e finalmente parece que vai conseguir sair dali... parece que não foi dessa vez. Ela acorda amarrada no mesmo lugar que o pai estava mais cedo, e o monstro vai sacrificar ela. Na mitologia egípcia, o Anubis pesava o coração do morto, e se o coração fosse do mesmo peso que uma pena da verdade lá, a pessoa era pura e ele guiava a alma dela para outro mundo, senão ela era devorada ou mumificada, alguma coisa assim. É que geralmente ele faria isso com pessoas que já morreram. Eu acho que ele não matava elas para isso, mas acho que ele cansou de terceirizar a parte da morte do serviço e tá fazendo por conta própria mesmo agora. Eu não vou julgar, ele tava lá de boa e aí uns retardados chegaram e começaram a destruir a casa do maluco. Ficaria bravo também. O cachorro começa a tentar arrancar o coração da mulher, mas aí ela consegue se soltar usando o machadinho que encontrou lá no começo da pirâmide e dá no pescoço do bicho com ele. Alguns gatos aparecem e eu acho que percebendo que o Anubis está machucado, resolvem tentar atacar ele. Ah lá, eu não falei? Gato é bicho solto, mano, eles são imprevisíveis, fazem o que der na telha na hora que quiserem. Com isso, a mulher ganha tempo e consegue subir pela escada mais uma vez, só que agora ela chega no topo. Ela tá destruída, cheia de machucadas e intoxicada depois de ficar tanto tempo respirando o ar de dentro da pirâmide, mas consegue se arrastar até ver a sombra de uma pessoa se aproximando. Quando a imagem foca melhor, a gente vê uma criança de bobeira olhando pra ela. Não acredito que vai ser uma criancinha salvar a mulher. Eu vou ter mesmo que me retratar por tudo que eu já falei de crianças, é isso mesmo? Double kill. Bom, parece que ainda não vai ser hoje. Segue o baile então. Esse filme poderia ser derrotado de muitas formas. Para começar, que se eles fossem arqueólogos mais competentes, poderiam ter certeza que não foi nenhum cachorro que entrou na pirâmide e destruiu o robô. Aí iam deduzir que tinham bichos lá dentro esse tempo todo. Depois, os caras vão explorar um lugar milenar e toda a preparação é um fiozinho preso na areia. Ticatá, hein? Eles poderiam ter evitado isso usando um fio mais grosso e outras formas de marcar o caminho. Meu sobrinho de 7 anos, que já assistiu João e Maria, saberia encontrar a entrada. E mesmo que a corda arrebentasse, se pelo menos um dos 5 patetas estivesse prestando atenção, saberiam qual era o corredor que usaram para entrar e não iam precisar confiar na protagonista com péssimo senso de direção. E mais uma coisa, eles entraram na pirâmide no final das contas porque precisavam recuperar o robô do cara, já que o brinquedo custava alguns milhões de dinheiros. Mas como esse maluco pega um robô desse emprestado e não faz algum tipo de seguro? Um corretor de seguros competente tinha evitado esse filme inteiro. No final das contas, os 5 juntos tinham só uns 2 neurônios totalmente funcionais, então eles não tinham a menor chance contra um deus milenar. Isso aí estava perdido desde o começo. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!